Olá pessoal, hoje nós teremos a nossa aula de Geografia, em que o nosso conteúdo é elementos naturais e culturais dos indígenas. Pronto. Nós sabemos que os indígenas eram grupos de pessoas nativas que habitavam no território brasileiro antes da colonização, antes do descobrimento do Brasil, o dito descobrimento do Brasil. Então, esses elementos culturais indígenas ainda hoje influenciam nas nossas vidas, mas todos eles tinham costumes diferentes. Por que todos eles tinham? Porque, como tem aqui no plural, os indígenas, não era um grupo só de indígenas, tinham vários grupos de indígenas brasileiros, né? De nativos brasileiros. E eles tinham um diferencial entre eles, né? As aldeias, os costumes, as vegetação dos lugares onde eles habitavam eram diferenciados, porque eles habitavam em territórios diferentes. Os indígenas que moravam na região sul não era a mesma coisa dos que eram do cearense, dos nordestinos, então. Eles habitavam todo o território brasileiro, né? Não como hoje as grandes populações das cidades, das capitais, mas eles tinham as aldeias, né? Que a formação das aldeias, os grupos, a forma de se organizar, a vegetação local, então era diferenciado, a forma como era construído a oca do índio era diferente de outros grupos, né? Essa vegetação local, ela era toda aproveitada pelos nativos, né? Porque como modo de subsistência eles utilizavam da natureza para sobreviver, e eles também utilizavam ele para a construção das ocas, né? Que essas ocas mais eram como um lugar onde eles se protegiam dos animais, de chuva, né? E de outros fatores que poderiam acontecer. Mas os índios, eles habitavam, na verdade, no espaço natural. A natureza era a casa. As ocas eram praticamente os seus quartos, o seu espaço de descanso, né? Os costumes indígenas, então, eles tinham casamento, eles tinham rituais de adoração aos deuses, porque eles eram politeístas, eles não tinham o Deus, a ideia cristã que nós temos hoje tão crescente no mundo todo, como também no Brasil. Então, eles tinham os costumes, eles tinham todas as tradições dele, eram também diferenciados de tribos, né? Eles não tinham os mesmos costumes, não tinham as mesmas ideias e ideologias religiosas. A organização das tribos indígenas era feita a partir de que um chefe da família, uma pessoa mais idosa da tribo, que era conhecido pajé, como ele era mais conhecedor, ele era tipo um sacerdote que ele ensinava todos os costumes, como também ele fazia aquela ação que nós temos dos médicos, eles curavam. Então, tudo isso era costume, as formas de alimentação, que a alimentação, costume alimentar ia depender também da vegetação local em que eles se habitavam. A visão dos nativos não é a visão de enxergar, mas a forma dele de visualizar o mundo, de cultuar, de fazer as coisas, eram diferenciados. Então, as influências dele nos dias atuais, nós podemos citar, nós hoje, nós utilizamos de influência, nós trazemos essa influência de indígena no dialeto, né, na forma de se comunicar, em palavras, em costumes alimentares. Então, tudo isso influenciou a cultura brasileira. Os nativos brasileiros, eles foram fundamental para esses costumes que nós temos hoje, de festas, de organização de casamento, porque os europeus, eles trouxeram também o costume dele, mas como nós estamos vendo, os costumes e as influências indígenas para o nosso Brasil. E a agricultura de coivara. Como era essa agricultura de coivara? Também muito utilizado pelos antigos, né? Que era o fator de eles faziam uma plantação, quando terminava aquele período,
eles iam lá, juntavam toda a madeira quando que não dava para se aproveitar e queimava, que era para que pudesse refazer o plantio, certo? Então, aqui nós temos alguns elementos culturais dos indígenas para o nosso país e nós temos aí uma atividade que vai estar no caderno de vocês, no livro de vocês, em que vocês vão estar vendo. No livro de vocês, vocês podem estar visualizando, né, as imagens, né, dos índios, da oca, da formação da oca dele, como eles faziam, como eles construíam as ocas, as aldeias. E também tem textinhos que vocês podem estar fazendo a leitura para melhor assimilação do conteúdo, que às vezes só a tia explicando fica aí a desejar. Então vocês podem estar fazendo a leitura, devem fazer a leitura, como eu disse no teste, muito importante nós estamos fazendo a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente melhora o nosso vocabulário e mais a gente amplia, né, o nosso conhecimento sobre o assunto, além de melhorar a nossa leitura. Então, crianças, para hoje é só iniciando, que nós estamos chegando agora, né? Pegando o pique novamente. Então, o que nós queremos, o que a tia quis passar para vocês foi a influência dos indígenas. Um beijo para vocês e até a próxima aula.